Bom, fala pessoal, tô fazendo aqui mais um vídeo falando sobre Los Angeles Lakers, seu playoff, que na data de hoje, dia 30 de abril, tá tomando de 3-2, sendo que ele começou ganhando a série por 3-0 e corre o risco de ser o primeiro time na história a perder uma série, começando ganhando de 3-0. Então o Lakers está aí pronto para fazer história mais uma vez. Eu acredito que isso vai acontecer. É importante falar o seguinte: eu não sou torcedor do Lakers, eu sou torcedor do Luka Doncic. Eu acompanho esse cara aqui, ó, desde 2020. Desde 2020, quando ele foi lá, desde quando naquela época ele foi pro primeiro semifinal de conferência contra o Golden State Warriors. Foi lendário isso ali que ele fez no campeonato na época. E aí ele continuou no Dallas, né? Aí continuou no Dallas. Caramba, eu bugando aqui. Bugando entre Lakers e Dallas. E ele continuou no Dallas até que ele foi para uma final de novo. De conferência. Conseguiu ganhar dessa vez e foi pra NBA Finals, né? Só que daí não deu certo porque o time defensivamente era razoável. Mas ofensivamente faltava peças ali. E os pivôs também machucaram, né? O Derek Lively se machucou e tudo mais. Então, tipo, eu já venho acompanhando o Luka há um bom tempo. Desde daqueles jogos que ele jogou lá na bolha lá contra o Clippers, que ele fez game winner e tudo mais. Então eu e o Luca temos uma história aí de fã e de jogador aí. Então é o seguinte, o Lakers claramente vai ter que passar por uma reformulação. Alguns jogadores vão ter que sair, outros vão ter que ficar por dois motivos. Primeiro, o Lakers não pode simplesmente dispensar eles, e o Lakers também não vai conseguir negociar eles, porque eles não valem nada. E aí a gente tem dois exemplos aqui, ó. Três, na verdade. DeAndre Ayton, não tem como o Lakers dispensar ele, porque o contrato dele é um valor alto, considerável, vamos dizer assim. Então o Lakers não vai poder dispensar ele para pegar outro jogador. E o Lakers também não vai conseguir trocar ele, porque ele não vale nada. O Jake LaRavia é a mesma coisa e o Jaren Vanderbilt é a mesma coisa. Todos esses jogadores aqui, esses três, ó, principalmente esses três, têm contratos garantidos por pelo menos um ano. Então, DeAndre Ayton e Jake LaRavia, eles têm garantido pelo menos para a temporada que vem, eles podem ficar, mesmo que o Lakers diga, não, eu não quero renovar com vocês. Eles podem ficar do mesmo jeito porque o contrato foi firmado, então eles têm mais um ano no Lakers. DeAndre Ayton e Jake LaRavia. O Jaren Vanderbilt, ele tem mais 3 anos de contratos garantidos. Então ele vai ficar no Lakers por mais 3 anos e o Lakers nunca vai conseguir trocar ele e o contrato dele é alto. O contrato dele, se não me engano, tá 13, 14 milhões. Eu vou até olhar aqui. Tá aqui, ó. Vanderbilt, tá 12 na verdade, 12 milhões. E aí o Dendrite é 8, o declarável é 6. O Lakers não pode simplesmente dispensar 22 milhões em jogadores e simplesmente não pegar nada em troca. Então ele vai preferir ficar com jogadores, mesmo não renovando o contrato. Como eu falei, o Lakers meio que é obrigado a ficar com esses jogadores. O que acontece? Luke Kennard vai ser renovado o contrato, isso aqui é 100% certeza, e o Marcus Smart também. O Adotieiro vai ficar, e aí aqui começa o rebuild do Lakers para fazer um time ali, vamos dizer assim, para fazer meio de tabela, porém um time com a ideia de, por exemplo, no futuro pegar um jogador muito top. O Lakers não vai pegar Giannis Antetokounmpo. A torcida tem que tirar isso da cabeça. Eu vou mostrar o porquê não vai pegar e tem que ser realista, tá ligado? Tem que ser realista. Aqui são algumas propostas de trocas que eu ainda vou montar nesse vídeo, mas a ideia aqui é a gente ver o que o Lakers tem a oferecer para qualquer um desses times aqui numa troca. O Lakers tem 26, que é desse ano, tem 28, 30, 31 e 32. Ou seja, o Lakers tem 5 escolhas de primeira rodada, sendo que ele não pode trocar as 5 de uma vez. Por exemplo, vamos dizer que o Bucks diz, não, beleza, ó, o Giannis quer ir pro Lakers. O que é que vocês podem dar pra gente? Aí o Lakers vai contar.
uma, duas, três, quatro, cinco escolhas de primeira rodada. Isso aqui não pode. A liga proíbe que você troque picks de primeira rodada de forma consecutiva. Então o que é que acontece? O Lakers não pode simplesmente meter 5 picks consecutivas, porque um time da NBA já fez isso no passado e fez com que meio que quebrasse esse time. E esse time ficou vários anos, eu não lembro agora muito bem da história, mas é como se o time tivesse ficado vários anos sem ter o poder das suas picks e com jogadores que não deu certo. E com jogadores que perderam o valor. Então eles deram tudo que tinha e ficaram basicamente sem nada. Então tem uma regra que se chama regra de Stapleton, é um nome assim, que diz que qualquer time da NBA não pode fazer trocas de primeiras rodadas consecutivas. Então o Lakers, por exemplo, ele não pode ficar anos consecutivos sem rodada de, é, de primeiro round. Se ele tivesse aqui, se fossem 5 picks de segunda rodada, ele poderia enviar. Mas de primeira rodada você não pode. Você tem que ter, pelo menos ali em intervalos de 3 anos, você tem que ter picks. Então o Lakers dessas 5, ele consegue negociar aqui, se eu não me engano, no máximo 3. E o Bucks nunca que vai querer dar o Giannis por 3 picks de primeira rodada e um monte de gato molhado aqui. Não existe isso. O time do Lakers não tem ninguém que vala a troca pelo Giannis. Então esqueçam Giannis, pelo amor de Deus. Vamos montar um time aqui pro Luka bom e o suficiente para ele ir, pelo menos, para a segunda rodada de playoff. Essa é a realidade por enquanto, até que as free agents vão acontecendo ao longo dos anos e aí de fato o Lakers pode montar um time pro Luka, porque o Lakers não tem pique e não tem ativo. Então como é que o Lakers vai montar um time? Free agents. Não tem outro jeito. É free agents. Não tem piques e não tem ativos. Tem que montar time por free agents. E a ideia de início aqui é montar um time com jogadores de free agents e jogadores jovens que você provavelmente vai pagar um valor alto, porém eles vão compensar no futuro. Como assim? Primeiro exemplo aqui, ó. Eu vou tirar esses times aqui e eu vou exemplificar para vocês. Lakers e Pelicans. O que é que acontece? O Pelicans tem um jogador que ainda é jovem e que é um dos melhores defensores da liga. E que o Pelicans provavelmente vai se desfazer dele por ele estar numa idade que ele quer disputar por um título. Porém, a ideia do Pelicans não é disputar título. A ideia do Pelicans é desenvolver esses jogadores. Então, provavelmente, eles vão jogar alguns jogadores para fora. O principal aqui é o Herbie Jones. O Herbie Jones, o Pelicans vai liberar ele provavelmente por uma pique de primeira rodada e uma pique de segunda. E um jogador novo, um jogador jovem de outro time. Então, qual a ideia aqui? Era enviar um Herbie Jones para o Lakers e o Lakers mandar o Dalton Knecht. Aqui a gente já perderia um jovem jogador. E o Lakers não dá nem pra você escolher quem você poderia mandar, cara, pro outro time. Esses jogadores aqui do Lakers não tem valor nenhum. É por isso que eu falo que, tipo, não adianta você tentar montar um time pro Lakers pra fazer trocas. Isso aqui é ilusão de quem pensa que isso aqui funciona. Caramba, você não tem, sei lá, dá pra enviar um Jake Laravia. Beleza, dá pra enviar um Jake Laravia. Dá certo. Aqui vão dar 10. O Lakers tá aqui ó, com menos 2 milhões. Mas a gente tem que pensar o seguinte: como alguns jogadores vão sair, vai liberar o cap. Então, provavelmente nessa troca aqui, provavelmente vai dar algum erro. Mas quando tiver na free agents, vai dar certo. Porque o Lakers vai liberar cap de algum jogador ou outro para poder fazer esse tipo de troca. E aí o Lakers poderia enviar uma pique de primeira rodada de 2031. Essa é a questão. O Pelicans aceitaria isso por um Herbie Jones, que vale no mínimo uma pick de primeira rodada. Talvez duas. Então, teria que ser uma pick de primeira e uma pick de segunda no mínimo aqui, para fazer funcionar essa troca. Falhou. Provavelmente é questão de cap. Como eu falei para vocês, ó, cap. Tá vendo? Após a deadline, Dalton Knecht, tem uma team option. Então, tipo, o Lakers pode renovar o contrato dele ou o contrato de algum jogador para fazer a troca. Então, essa troca aqui, por mais que esteja dando 3 milhões acima,
Algum jogador o Lakers vai dispensar, isso é certeza. Por exemplo, o Max Kleber vai sair e o Lakers vai dispensar ele. São 10 milhões de contrato. É o valor do cap disponível. Então, Jake LaRavia, Dalton Knecht por um Herb Jones. Não tem condição, cara. Já dá pra colocar um defensor aqui confiável pra trabalhar com o Marcus Smart. Entendeu? Aqui, isso aqui é muito importante pro Lakers. Austin Reeves. Levando em consideração que o Lakers poderia fazer o quê? Uma signing trade, acho que o nome é esse. Que é basicamente renovar com Austin Reeves e trocar ele automaticamente. Renovo e troco. E aí você poderia pegar aqui dois ou um jogador. O contrato do Michael Porter Jr. é muito grande, mas ele daria muito certo no Lakers. Então, o Reeves, aqui é quase uma certeza que o Reeves vai pedir um contrato extremamente alto. Tá vendo? Ó? Ele está recebendo 13, provavelmente vai recusar a play option para poder pegar um contrato máximo. Mas a ideia aqui é renovar o contrato dele, chegar mais ou menos ali na casa dos 35 e tentar fazer uma troca dele e pegar um Nick Claxton. Pegar um Nick Claxton e um outro jogador para colocar no para evoluir algum jogador jovem. Vamos ver o que tem aqui. Dá para pegar um Darren Sharp. É, pode ser uma boa. Então você já teria aqui, ó, uma base de pivôs. Darren Sharp e Nick Claxton. E aí tu mandaria Austin Reeves. Tu mandaria Austin Reeves e alguma outra coisa. Provavelmente o Brooklyn Nets aceitaria. Isso se fosse o Brooklyn Nets. O Utah Jazz eu acho que faria com mais facilidade, na minha visão. Vamos aqui pro Utah Jazz. Por quê? O Utah Jazz tem alguns jogadores que dá para pegar. O Walker Kessler vai renovar. E o Walker Kessler seria fantástico no Lakers. Por quê? Porque o Utah Jazz tem vários pivôs. Tem pelo menos um. Tem mais uns dois aqui. Tem o Kyle Filipowski que joga bastante também. Então basicamente seria isso. Pega o Walker Kessler e algum outro jogador aqui dentro. O Isaiah Cowler pode ser uma possibilidade, mas eu não sei se eles dariam um Isaiah Cowler, porque pelo que eu entendi ele é muito promissor. Só que é aquela coisa. Quais são os números do Isaiah Cowler, velho? Vamos ver aqui. Vamos ver os números do Isaiah Cowler. Ó, na primeira temporada ele fez 71 jogos, com média de 8 pontos. Na segunda temporada ele fez 59 jogos, com média de 11 pontos. Ele é muito promissor, velho. Eu não sei se o Utah Jazz dispensaria ele dessa forma. Porém, o Utah Jazz acho que ele vai querer ir pro jogo, né? O Utah Jazz ele vai querer vir pro jogo, cara. Eu acho que eles dispensariam não, colocariam na troca o Isaiah Cowler. Eu acho que sim, porque daí teria o Bryce e o Keontae de guarda, né? Então daria certo. Então dá pra mandar um Austin Reeves, pega o Isaiah Cowler, Walker Kessler, e aí, cara, ele não teria mais nada pra mandar. Como o valor do Reeves, ele ainda tem um certo valor, ele ainda vale umas 2 picks ainda de primeira rodada, eu acho. O problema é que o Walker Kessler vale pelo menos 2 também. Então o Lakers ainda tem que mandar uma pick de primeira rodada. E aí pronto, acabou-se. E é isso, meus amigos. Ou seja, como o Lakers, como eu falei anteriormente, o Lakers pode usar, se não me engano, 3 dessas 5 de primeira rodada. Então ele mandaria uma para pegar o Herb Jones e uma pick de primeira rodada aqui para pegar o Walker Kessler com o Isaiah Cowler e mandar o Reeves. E aí o time ficaria dessa forma. Austin Reeves, Dalton Knecht e Jake LaRavia. Esses 3 jogadores iam embora para chegar a esses 3 aqui, ó. Herb Jones, Walker Kessler e Isaiah Cowler. Esses jogadores aqui, obviamente,
o preço que o Lakers estaria pagando mais seria as picks, porque seriam 2 picks de primeira rodada. Uma que ia no pacote do Austin Reeves para pegar o Walker Kessler e o Isaiah Coller. Isaiah Coller, ele tem, provavelmente ele vai ser um excelente jogador no futuro. Ele é muito promissor, então e ele só tem 21 anos, então ele tem muito a evoluir. E o Walker Kessler, ele é tipo um dos melhores defensores de garrafão da NBA atual. E ele tá melhorando também na questão 3 pontos. Obviamente essa temporada ele não jogou, mas na outra foi fantástico. É um preço muito caro que eu coloquei ali? Talvez. Principalmente pelo Walker Kessler com Isaiah Coller. Mas vai ser o único jeito do Utah Jazz liberar esse maluco. E o Lakers ia tá renovando com o Isaiah Coller, que é um jogador promissor, principalmente para jogar de guarda. Visto que, se você for ver aqui, ó, o Lakers não tem nenhum guarda para colocar. Então, pegar esse cara com a ideia de ser um jogador promissor para o futuro seria muito boa. Então, o que é que acontece? O Lakers vai ter que ir para free agents atrás de um forward, cara, que nome bonito, né? Em inglês. Um jogador para ficar aqui na rotação, sei lá, rotação banco, e um jogador também aqui para banco, ou seja, um jogador para ser titular e 2 jogadores para ser banco. Isso aqui vai ter que ser na free agents. Então, de certeza, o Lakers precisa de quê aqui? Visto que a gente vai ter DeAndre Ayton de reserva e Walker Kessler de titular. A gente está precisando ali de um power forward. Esses jogadores que estão aparecendo na lista, esses jogadores vão sair de graça dos seus times, ou eles podem recusar o time deles e esperar uma oferta melhor do mercado. E para isso o Lakers vai ter cap disponível, porque o LeBron James vai sair. Então o Lakers pode pegar um contrato aí muito grande para colocar um jogador que vai sair de graça de algum time. Quais são os 2 jogadores principais que vão estar no mercado e que todo mundo vai querer ir atrás? Ou o Isaiah Hartenstein, vai assim mesmo, vai o center, e o shooting guard aqui, que é o Luguentz Dort. 2 excelentes jogadores que vão entrar no mercado e muito time vai trocar tapa para pegar um deles. Eu tô achando que eles vão liberar o Isaiah, porque ele recebe 29, e se eles forem renovar o contrato dele, vai estourar muito o cap. E tipo, ele não vai renovar mais por 29. Ele vai querer renovar por pelo menos uns 35. Entendeu? Então esse cara aqui, nessa temporada 26-27, provavelmente o OKC vai declinar essa opção de renovação do contrato dele. E vai deixar ele solto no mercado. Então qualquer pessoa pode ir atrás. Vamos ver. A situação financeira, eles estão em 250 milhões. Eles vão ser o time mais caro da NBA. Levando em consideração ainda que se isso aqui for para 27, 28, se eles renovarem o contrato do Isaiah, que vai ficar mais caro, então ficando mais caro para a temporada 27, 28, isso aqui vai chegar na casa dos quase 300. Tipo, chega a ser um absurdo da quantidade de taxa que eles vão precisar pagar e dos bloqueios que eles vão ter em troca. Porque se renovar, vai ficar até ruim para fazer uma troca. E para fazer uma troca, eles vão ter que pegar outro jogador em troca. Pegando o jogador em troca, vem mais salário. Vai fazer o quê? Vai fazer com que esse valor aumente cada vez mais e eles estão lascados. Então eles vão, a partir desse ano que vem agora, essa temporada de 2026, 2027, o OKC basicamente é o time mais caro da liga. Isso para se manter é horrível. Principalmente porque são muitos jogadores jovens, ó. Muitos jogadores jovens. E o Isaiah tem 28. Então, na teoria, o Isaiah vai rodar. E o Dort também vai rodar. O Walker e o Isaiah aqui funcionaria. Aqui também poderia ser o Dort. Então, eu ficaria com o Dort e Herbie Jones. Só que daí o time ia ficar extremamente defensivo. Pode ser muito bom. Principalmente pro Luka. Ou seja, a gente tá falando de 2 jogadores. Imagina, Isaiah Hartenstein, o center, ou o Dort entrando aqui de graça, sem o Lakers pagar nada. Obviamente vai pagar o salário, vai ser muito alto. E aí vai derrubar isso vai fazer com que o Lakers perca flexibilidade de mercado. Para pegar o Giannis Antetokounmpo imaginário do torcedor emocionado, né? Que isso nunca vai acontecer. Mas, por exemplo,
entendeu? Pode pegar um deles dois e qualquer um deles dois que entrasse aqui seria fantástico. Então vai ser aí pelo menos 25 milhões. Então a gente teria aqui meio que garantido um jogador titular, jogando nível de playoff muito alto, entrando no time do Lakers. Eu preferia pagar muito mais caro no Isaiah. Então o time ia ficar com Walker e Isaiah, entendeu? Aqui a gente, ó, contrato baixo, valor baixo de contrato. O contrato do Walker Kessler não vai passar de 30 milhões, é um contrato baixo. O contrato do Isaiah, ele vai ser um pouco alto. Então provavelmente isso aqui vai estar bem perto de estourar o cap. Então o Lakers tem que pegar agora mais dois jogadores pro banco aqui, ó. Um profundidade de banco e outro tal. Pra não acabar com o cap, dá pra botar um moleque. Nick Smith Jr., certo? Banco profundo, falta mais um jogador. Então a gente precisa aqui de um jogador mais ofensivo, visto que a gente montou um time defensivo muito bom para ajudar o Luka. Defesa de perímetro muito forte, dois caras grandes para defender o garrafão. Defesa de perímetro muito boa, inclusive. Alguns jogadores aqui na reserva razoáveis, porque não dá para tudo ser perfeito, então a gente precisa de um jogador ali de uns 10 minutos, um jogador bom aí, veterano aí, que seja, jogue na posição de SF e tal. Achamos. É bom jogador? Não é. Mas ele é mais atacante do que defensor. Pode ser que encaixe. Vai estar de graça. Tem média de quantos pontos? Poxa, média de pontos até razoável. O problema é que ele precisa de muitos minutos para fazer isso, né? Mas beleza. Ó, bom para 3 pontos. Beleza, é isso. Vai sair de graça. Não sei se o 76ers vai querer renovar com ele, mas ele ó, assinou a play option do ano passado, então significa que o 76ers não quis renovar com ele e ele vai estar agora nessa temporada a partir do dia 30 gratuito. Então, para fechar esse vídeo aqui que já tá muito grande, Kelly Oubre Jr., obviamente ele teria uma minutagem maior, né? Então ele provavelmente ele ficaria aqui no lugar do Isaiah Kohler ou se não da rotação aqui para o Erro. Então a questão aqui é só inverter aqui quem ficaria com mais minutos. Mas basicamente esse seria o time para a temporada 26. Dá para montar esse time. Aqui, se não for o Isaiah, é o Dort, certo? Se não for o Isaiah, é o Dort. O que tem que focar principalmente é esse aqui, ó, esses cinco aqui, seriam os titulares. Ou seja, bota o Luka jogando ao lado do Marcus Smart, que é superior a você botar o Luka junto com o Austin Reeves, seria dois buracos defensivos. E aí tu teria Luka Smart fazendo ali uns 15 pontos, visto que ele ia jogar mais tempo por jogo. O Herb Jones também ia fazer uns média de 10, 15 pontos ali. O Isaiah, 20 pontos, sossegado. O Walker Kessler vai evoluir muito, ele vai para casa dos 20. Então a gente tem um time defensivo alto com defesa de perímetro boa. E aí do banco vem o Luke Kennard, o Isaiah Kohler, Kelly Oubre, a Duque Erro e a desgraça do DeAndre Ayton aqui. Basicamente é isso. Bom, esse vídeo aqui é montando um time aí para o Luka para a temporada 26-27. Tenho quase certeza que o Lakers vai ser eliminado. Se não for eliminado agora, nessa rodada vai ser eliminado da próxima. E o Lakers talvez ele deixe de montar esse time pro Luka para tentar ficar guardando dinheiro numa busca por uma estrela que vai sair de graça ou vai sair por um preço razoável para o Lakers. Mas aí o Lakers vai ter duas estrelas e um time reserva horrível. Ou se não, duas estrelas e três jogadores horríveis de titular. Então, na minha cabeça, muito melhor montar um time agora para o Luka, com jogadores que ainda são jovens. Walker Kessler, se não me engano, tem 24. Isaiah parece que 29 ou 28. Herb Jones, 27. Marcus Smart seria o mais veterano daqui. Mas aí não tem problema. Enquanto isso, vai evoluindo aqui o Isaiah Kohler. Depois dá para pegar. O que mais tem é guarda na liga, que dá para preencher essa lacuna aqui do Marcus Smart e dá para pegar um jogador bom aqui na Free Agents. Acredito que o Lakers não vai fazer isso, mas seria uma ideia muito boa para montar um time competitivo pro Luka. Tem que pensar no Luka. O Austin Reeves tem que sair. Não é jogador de playoff. Toda temporada regular,
provavelmente na temporada regular que vem ele vai fazer uma média de 27 pontos, 25 pontos. Quando chegar no playoff ele vai fazer 10 pontos, 15 pontos. Então não adianta. Para se ter ideia, o Lakers fez 3-0 jogando com Marcus Smart e Luke Kennard. Entendeu? Porque a defesa é forte. Mas se o Austin Reeves tivesse, a defesa seria fraca. É isso e tamo junto.